pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que para muitos ainda é tabu, então a gente vai desmistificar esse assunto por aqui, nesse bate-papo descontraído e leve sobre depilação íntima masculina. Sim, todo mundo precisa fazer a higiene pessoal nessa região genital, região íntima, e a gente tem que tratar também sobre esse assunto por aqui. Inclusive foi uma sugestão que me mandaram, então achei muito bacana estar gravando um vídeo para a gente conversar sobre esse assunto. E eu vou mostrar as formas de você manter essa depilação em dia nessa região específica. E muita gente pode encarar esse assunto como um pouco de tabu, um pouco de receio de tratar sobre a depilação íntima, mas na real, gente, sem sacanagem, quem não precisa se preocupar com isso? Sabe, todo mundo de alguma forma, alguns mais, outros menos, é igual a falar sobre sexo. Não tem como ser tabu, quando na real todo mundo pratica, todo mundo faz sexo na vida. Então vamos fazer uma analogia aqui com esse tema que acaba gerando às vezes constrangimento ou confusão, mas do meu ponto de vista não tem necessidade de nada disso. Então, para começar, eu quero explicar primeiro o que é que faz parte da região íntima, porque a gente vai falar sobre a depilação dessa região e que diabos de região é essa. Bem, essas partes podem ser compostas basicamente pela virilha, que é a parte interna da coxa, né? E a gente vai passando ali por a região já próxima do pênis, pinto, como você quiser denominar. E você pode chegar mais embaixo na bolsa escrotal. Então essa é a primeira parte frontal. Seguindo essa região, a gente tem um períneo que é entre a bolsa escrotal e o ânus, a região do ânus propriamente dita e o bumbum, a nádega, as nádegas. Então, basicamente a gente pode dizer que região íntima é composta por todas essas partes que fazem o todo. Bem, eu sempre gosto de tratar dos assuntos de forma mais simples indo para o mais complexo. Então vamos começar falando sobre o método mais simples de se fazer. E eu acho que vale a pena ressaltar que essa região costuma sofrer um pouco com o calor, né? Porque fica abafado o dia todo, a gente tem que usar cueca, usar calça, bermuda, blá blá blá. Então a região fica um pouco sufocada durante o dia a dia e por conta disso acaba sofrendo um pouco mais de proliferação, a temperatura favorece surgimento de bactérias, enfim, odor, mau odor. E quando você tem muito pelo nessa região, dificulta mais ainda o processo de higienização. Então você pode ser adepto de remover os pelos, né, e deixar liso ou com pelos, mas como você trabalha o corpo ou qualquer parte, na verdade, tem que manter um comprimento para ter criar um visual com aquilo ali e também manter a higiene daquela parte lá. Então você pode, indo pelo mais simples, aparar, que não tem erro. Aparando você consegue facilidade, porque é muito mais rápido que qualquer outro método de depilação. Você vai usar uma máquina, então é mais prático também de você fazer o manuseio. E é só passar na região que você deseja aparar, inclusive podendo criar diferentes comprimentos. Então a máquina de aparar cabelo que a gente usa para o cabelo em si pode ser usada nessa região também, claro. Limpa o pente antes, higieniza, blá blá blá, mas faz dessa forma. Pode usar o mesmo máquina para ambas as regiões. Claro, se você comprar uma máquina dessa, você preferencialmente usa apenas para fazer a depilação no seu corpo. Não confunde as regiões, é o mais interessante. Até porque a gente vai ao seu salão, barbearia, e acaba fazendo o cabelo com outro tipo de máquina, com um profissional na verdade, né? Então voltando aqui para a região íntima, você pode apará-la de maneira mais simples. Agora muito cuidado, porque é uma região sinuosa, que você vai ter uma alta vascularização, na bolsa escrotal principalmente. Então você tem que ter muito cuidado na hora de manusear o aparelho, de passar na região e tomar cuidado para o pente não ferir a pele. Eu tenho um truque para vocês que eu acho muito bacana compartilhar, que muita gente sofre com foliculite. Então, o que é foliculite? É aqueles pelos encravados que surgem quando você passa uma máquina rente demais a pele. E para conseguir aliviar isso, você pode usar um truque que é passar zero alta. Por que é zero alta? Ela vai ser o nível mais rente que pode, mas ao mesmo tempo, vamos supor que aqui é a pele e aqui é o pelo, né? Ele vai passar mais rente que pode, mas vai identificar um pouco de pelo aqui. Tá vendo que tem uma sobra aqui? Então, a zero alta vai gerar essa impressão de ter ficado super rente, de não ter pelo praticamente. Visualmente a pele fica lisinha, mas o pelo tá lá, mais rente. Então isso contribui demais
para não ter o pelo encravado, porque o pelo encravado geralmente surge quando você tira muito rente da pele, né? Então quando não tem esse espaço. Então é a dica de ouro que eu dou para vocês. Curte aparar os pelos, mas curte também esse efeito lisinho. Vai na número 0, para você não ter o risco de pelo encravado. Outra opção é você usar o creme depilatório para essa região como um todo. Você pode usar em qualquer parte dessa região, na verdade. E muita gente pergunta se pode ou não pode, porque os produtos não são destinados com essa finalidade. Mas vale lembrar que qualquer creme depilatório tem as orientações de uso. E basicamente você tem que fazer um teste de sensibilidade na região que você quer aplicar. Então, por exemplo, você quer passar o creme depilatório na virilha. Você vai passar o produto antes, esperar 5 a 10 minutos, remover o produto numa pequena região, mesmo micro, sabe? Só para você testar. Depois de um dia, você enxágua, limpa a região, tudo normal. Após um dia, depois de 24 horas, se não houver irritação, a pele estiver lá normal, saudável, você pode aplicar o creme depilatório em toda essa região e aí está fazendo depilação. É prático também, é baixo custo e deixa a pele lisa, semelhante à lâmina de barbear, que eu não indico para essa região. Por quê? A lâmina costuma ferir bastante, então eu mesmo sofro muito já com essa região aqui do pescoço, já costuma arranhar. Quem dera na virilha, numa bolsa escrotal ou qualquer parte do que a gente está falando aqui da região íntima. Não vale a pena o risco de corte, que é muito alta. Então eu não recomendo a lâmina de barbear, inclusive acho que ela estimula muito a foliculite, então também não recomendo por esse motivo. Outra opção é usar a cera. E para fazer depilação com cera, eu recomendo fortemente procurar um profissional, porque o manuseio não é tão simples e requer realmente prática, requer técnica para ser feito na hora de puxar lá, para não machucar, não danificar a pele. A gente está falando de uma região muito sensível em particular, então mais um motivo para você procurar um bom profissional na hora de fazer. A vantagem da cera é que você consegue eliminar o pelo pela raiz, então você vai ter menos estresse durante bastante tempo, mas você pode ter o risco de pelo encravado, que é muito comum nessa região. Então tem que ponderar aí qual é mais interessante para você, se sofre com esse tipo de problema ou não. E se você curte a pele lisa, sem pelo, dá para fazer basicamente na virilha, no bumbum, mas não recomendo mais para as demais regiões, porque a pele é extremamente sensível, como o bolso escrotal. Então eu particularmente não recomendo. Outra opção de depilação é a laser, mas vale lembrar que é um processo que geralmente é mais caro. Então você tem que ter certeza se você não quer ou se você não se adapta a um desses outros métodos que eu já falei anteriormente, tá? Então se você quer fazer a laser, tem que também ver qual o tipo de laser que você está falando, se é aquele que faz menos aplicações ou aquele mais espaçado. Tem tipos diferentes de laser, então é bom se inteirar com um dermatologista para decidir o melhor para o seu caso. E aí você também tem que ter a certeza que você não quer o pelo, porque o laser, a depilação a laser, vai reduzir drasticamente o número de pelos na região. Então tem que consultar antes para saber onde dá ou não dá para aplicar. Seja qual for a forma de depilação, vale a dica de ouro, assim, eu acho fundamental fazer esfoliação um dia antes e um dia depois de fazer a depilação ou aparar os pelos. Por quê? Você consegue remover as células mortas, os resíduos que estão na pele e com isso reduz significativamente o número de pelos encravados posteriormente. Então é uma dica que eu sempre dou, faça uma esfoliação um dia antes e um dia depois do processo. Nunca no dia, porque a pele vai estar sensibilizada e se você fizer a esfoliação vai dar zebra, né? Não faz no próprio dia. Outra dica muito bacana é para os dias pós-procedimento, pós-creme depilatório ou pós-cera, ou até mesmo depois que você apara. Você pode usar um creme chamado Azulei, que é fantástico, porque tem propriedades calmantes. Ele realmente consegue deixar a pele calma, diminui demais qualquer tipo de irritação, então vale super a pena usar nesses momentos de estresse pós-depilação. E seguindo dessa forma, você consegue minimizar bastante o combo na esfoliação com o Azulei
você diminui bastante os processos de irritação que podem acontecer porventura depois. Então, se tiver mais dúvidas, deixe nos comentários aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar cada um de vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, dar aquele like para dar uma força aqui para o canal e para continuar produzindo mais muitos conteúdos legais para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não perde essa chance de sempre receber tudo em primeira mão. Está aqui colado comigo, a gente está aqui interagindo mais rápido. E me siga nas redes sociais, sempre coloco os links aqui embaixo. Só é clicar e me seguir no Snap, Insta, Facebook e tudo mais. Então é isso, vejo você no próximo vídeo.